E nessa noite, que é uma noite de avivamento, eu quero mesmo que Deus estique você. Eu quero que você permita o Espírito Santo ministrar no teu espírito, colocar palavras ao seu coração, formar ideias, colocar em você uma visão nova e uma visão correta acerca dos dias de hoje, dos dias atuais. Em noite como essas, cristãos que até então estavam conformados com a situação atual da sua vida, ou o cenário talvez da sua família, eles passam a viver de uma forma desconfortável. Ele declara guerra contra o conformismo, ele declara guerra contra as coisas atuais. Ele fala: não, eu não sou um cristão amarrado ao roldão da história, o meu destino não está fechado, eu tenho poder sobre a minha boca, eu tenho poder na minha língua. E o que você precisa está dentro de você, o reino está dentro de você. Se você pegar nos evangelhos, os discípulos o tempo todo questionavam Jesus: onde está o reino de Deus? Está aqui, está lá? Não, o reino já é chegado, já está entre vocês. E essa noite você está a uma decisão, a uma palavra, talvez a uma oração do seu futuro. Porque você bem sabe que o futuro não é simplesmente um tempo, mas ele é um lugar que você pode acessar hoje. Então hoje você pode avançar. Hoje você pode avançar, hoje você não vai chamar o seu passado para o presente, mas o seu futuro para o presente, na sua melhor versão. Deus tem disponível para você essa noite. A primeira questão que você precisa entender é um despertar. Eu diria um despertar dos santos. Eu e você fomos santificados por Jesus, amém? Jesus, ele nos santificou em sua cruz. Quando Deus olha para você, ele não vê um mero pecador, mas ele vê a justificação dele em você. Ele sabe sim que você é um pecador, mas essa não é a sua condição atual, porque você já é um santo. Então, para começar, Romanos 13:11 diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Esse versículo chama você para despertar de um sono. Não é um sono natural, mas um sono espiritual. Talvez você que já vive talvez há anos ao mesmo ciclo, chegou a hora de você declarar o fim a este ciclo de talvez derrotas na sua vida. Hoje o Espírito Santo vem despertar o teu coração e você vai passar a viver de uma nova forma. Esse versículo remete a um estilo de vida do fim dos tempos, onde você passa a viver com a mentalidade no fim, não no sentido de Jesus me volta logo para o Senhor me buscar, como se fosse uma ação de resgate. Jesus vem, tira você desse mundo para que você não enfrente mais problemas. Não. Quando eu falo para você ter uma mentalidade do fim dos tempos, é para você ter a mentalidade do triunfo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você vai permanecer fiel. Quem nunca já teve suas dúvidas na vida cristã? Eu tive várias delas, e uma das minhas dúvidas e questionamentos é: Deus, por que você enviou o diabo para a terra? Tinha tantos outros planetas, tinha tantos outros lugares, será que você enviou aqui para que ele viesse a nos incomodar? Quem nunca pensou isso? Pô, o diabo para a terra? Pensa comigo, o diabo queria ser, Lúcifer queria ser como Deus, ok? Aí Deus lá na criação, ele chama ali o Filho e o Espírito Santo, aquela reunião, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o diabo queria ser como Deus, Deus pega o ser humano e faz o ser humano a sua imagem e semelhança. Então, na verdade, não é o diabo que está aqui para perturbar você, nós aqui estamos aqui para perturbar o diabo, porque nós temos a semelhança, a imagem de Deus em nós. Entenda, você não vive correndo dos seus problemas, você vive para avançar, vencer e viver o melhor que Deus tem para você na sua vida. Eu creio nisso. E você precisa crer, tomar posse de fato, porque nós estamos caminhando agora para um despertar. Eu e você precisamos despertar, abrir os nossos olhos para a realidade que nos cerca e fazer, na verdade, pedir para Deus gerar uma reação, uma inconformação santa dentro de nós, para que a gente possa fazer de fato uma folia santa em todos os lugares onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja você universitário lá na sua faculdade. Onde você estiver, você tem que trazer a cultura dos céus para a terra. Quando nós falamos nesse despertar, eu lembro de Ezequiel 47. Ali vai falar do rio que saía da porta do templo, pela soleira da porta do templo. E aquele rio, à medida que ele se estendia a cada 500 metros, as águas ficavam mais profundas. Até que o último estágio desse rio, eu creio que é a reforma social, que tanto aguardamos. O avivamento ele tem que remeter à reforma social. E eu creio que você, assim como esse rio, você, dia após dia, nesse ano de 2023, junto com essa juventude,
você vai viver águas mais profundas, dia após dia. O rio de Deus, ele te leva para um nível mais profundo e você precisa caminhar em direção a isso. Acabou o tempo da gente voltar para trás, acabou o tempo da gente olhar para o passado e começar a se alegrar mais com aquilo que nós vivemos e pouco com aquilo que nós estamos tendo hoje. Agradeça a Deus, olhe ao seu passado como uma referência, mas queira mais dele, porque está disponível para mim e para você. É necessário abandonar nossa mentalidade dividida. Hoje nós estamos falando de avivamento, e pessoas que não conseguem ser avivadas é porque têm a mentalidade dividida, e muitas dessas pessoas, geralmente elas já experimentaram Jesus de alguma forma, elas já ouviram do Evangelho, já ouviram da sua palavra, mas elas continuam com a mentalidade dividida, elas não sabem em quem confiar nos momentos difíceis. E Tiago 4:8 passa uma direção para a gente no seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como eu vou purificar? Deixando com que Deus toque a minha vida. E você vai fazer isso no final, purificando o seu coração. Pense em Sodoma. Sodoma era uma cidade totalmente depravada. Ali não havia Bíblia, ali não havia pregadores, ali não havia igrejas, ali não havia reuniões como e o fim foi a destruição. Só que Jesus ali no Novo Testamento, mais precisamente em Lucas 10, quando ele viu os 72 discípulos, ele passa algumas instruções, os discípulos pregam o evangelho, os discípulos vêm prestar conta sobre a pregação que eles tiveram ali, sobre as curas que aconteceram. Eles viram Satanás caindo do céu como um relâmpago, os demônios se submetendo a eles em nome de Jesus. Aí Jesus fala o seguinte para eles: olha, eu digo que no fim dos tempos haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade de Corazim e Betsaida, porque eles ouviram da mensagem de Deus, eles foram evangelizados. Corazim e Betsaida, cidades talvez como a nossa, onde a propagação do evangelho aconteceu, onde eles ouviram os costumes de Jesus. Essas cidades estavam na Judéia, Jesus costumava passar por ali, muitos milagres aconteciam ali, o tempo todo eles estavam em contato com essa cultura do reino, porque Jesus estava o tempo todo curando. Mas eles não aceitaram a mensagem de Jesus, eles quiseram permanecer com os seus ensinamentos, com os seus dogmas, com os seus costumes, porque assim, eles eram religiosos. Agora Jesus fala o seguinte: para vocês que experimentaram, vai ter mais rigor no fim dos tempos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quem dera Sodoma e Gomorra tivessem experimentado tantos milagres como vocês experimentaram. Porque se eles tivessem experimentado todos esses milagres, eles já tinham se convertido, eles já tinham aceitado a sua mensagem. Então essa mensagem passa a ser talvez um pouco pesado para nós, porque nós estamos todos os sábados aqui numa live livre, buscando a Deus, mas nós seremos cobrados por isso. Eu não quero trazer um peso para você, não é isso, mas um senso de responsabilidade com aquilo que é liberado desse púlpito. Você tem uma responsabilidade pessoal de pregar o evangelho, de manter a essência de Jesus em todos os lugares onde você andar, porque você é luz e sal dessa terra. Você é quem é o porta-voz dos céus. Então você é o termostato em todos os lugares onde você está. Eu não aceito mais ver nossos jovens sendo contaminados com a cultura, quando na verdade nós é que temos determinar a cultura daquele ambiente onde nós entrarmos. A primeira pessoa que Jesus curou foi um leproso, alguém rejeitado, alguém mal visto pela religião, porque os judeus, os saduceus, os fariseus não queriam se aproximar do leproso, porque eles contrariam lepra, eles prezavam pela pureza. Mas Jesus foi lá até esse leproso, ele tocou o leproso, e a lepra ao mesmo tempo teve que abandoná-lo para ensinar para mim e para você que nós temos que ter contato com o mundo, não para sermos influenciados por ele, mas para influenciarmos o mundo, para fazermos a diferença. Deus quer te avivar hoje para que você faça a diferença nesses dias, que você tenha um contato com o maior tipo de pessoas possíveis, para que essas pessoas recebam aquilo que você carrega. Porque o que você carrega é algo eterno, é algo especial. E Deus, se Ele entregou para você um dom, não é para que você enterre o seu dom, mas é para que você abençoe as pessoas. Deus nos chama para uma vida intensa. Deus nos chama para estender os nossos sacrifícios, para aumentar o nosso tempo, talvez de jejum, de oração, de comprometimento com Ele. Eu falo isso com muito temor, porque todos nós somos miseráveis
e dependemos da misericórdia de Deus, mas é possível. Vamos se comprometer esse ano, a Live Livre, vamos se comprometer esse ano a fazer coisas que talvez já fazíamos, mas fazer talvez com uma forma melhor, com mais excelência. Vamos jejuar como nunca jejuamos antes, vamos ler a palavra como nunca lemos antes, vamos orar como nunca oramos antes. Amém? Você pode dizer amém a isso? Nós precisamos nos comprometer, porque essa parte ninguém pode roubar de nós. As pessoas podem tentar nos calar, as pessoas podem nos rejeitar na sociedade, mas ninguém pode tirar aquilo que Deus depositou dentro das nossas vidas. Ninguém, porque a palavra que está em nós, ela não pode ser presa. As pessoas podem até querer nos prender, nos taxar, ou colocar nós numa caixa quadrada. Aqui você não pode falar de Jesus, mas aquilo que está dentro de nós não parará em nós. Nós faremos discípulos, nós levaremos pessoas à cruz de Cristo, nós discipularemos essa cidade, e essa cidade será a melhor cidade da região. Eu creio nisso. Pessoas virão até nós para aprender o que é discipular uma cidade. Esse é o resultado de um avivamento. Ezequiel 47, verso 9 e 10, e depois o verso 12 fala assim: haverá todo tipo de animais e peixes, porque a água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gled e até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Essas árvores se assemelham àquelas que estavam no jardim do Éden. Se você for puxar lá na criação, as árvores eram frutíferas. Adão e Eva tinham acesso às árvores porque elas eram frutíferas e elas produziam muitos frutos, alimentos. Então aqui em Ezequiel, a revelação que ele teve, o agente de Deus chama ele para fazer esse tour no templo, ele tem essa revelação. Então ele vê essas árvores frutíferas. O que eu aprendo com isso? Que Deus quer levar nós de volta à essência, levar nós de volta ao jardim do Éden. Deus quer restaurar nossa sociedade como era antes. Nós vivemos para um avivamento vindouro, onde os reinos deste mundo serão o reino de Deus. É necessário que Cristo fique até no céu, até o tempo de restauração de todas as coisas. Não vai ficar pior, está ficando melhor. O Evangelho está crescendo. Sim, talvez a maldade está aumentando, mas ao mesmo tempo nós também estamos crescendo. Nós não ficaremos parados, nós nos posicionaremos nesses dias. Então tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não acredite no que os jornais dizem. Não acreditem muitas vezes no que as manchetes propagam por aí, de que os cristãos já estão mornos agora. Não. Porque aqui é uma juventude que vai continuar queimando por Jesus. Você faz parte dessa juventude, você faz parte disso, porque você recebe hoje um avivamento pessoal, um avivamento único. Não dá para falar de avivamento coletivo, não dá para falar em reforma, se antes você não for avivado, se antes você não receber esse avivamento pessoal. Então, o interessante nesse texto que eu acabei de ler, é que as águas que fluíam do trono, elas saneavam as águas salgadas. Da mesma forma, eu e você vamos sanear as impurezas deste mundo. O que você vê de impureza nesse mundo, o que você vê de errado nesse mundo, você é o responsável por isso, porque se Deus está te dando uma visão, você é o responsável por corresponder a essa visão. Não espere dos incrédulos, não esperem das pessoas. Eu sempre costumo falar que o mundo não nos deve nada. Nós é quem devemos ao mundo o encontro com Deus. Nós é quem devemos ao mundo essa esperança, porque é nós que recebemos essa mensagem, nós que recebemos essa revelação primeiro. Não espere das pessoas que Deus coloque um senso de urgência dentro do seu coração, para que você faça a diferença nesses dias, para que você abrace essa igreja e seja enviado dessa casa paternal, para ter uma grande colheita de almas lá fora. E não falo só do evangelho da salvação, mas do evangelho do reino. Não serão só as pessoas que serão mudadas, mas toda uma cultura. Adquira unção. Esse é o segundo ponto. Quando você entende que você precisa se despertar automaticamente, você passa a se posicionar diferente e Deus libera uma unção, ou seja, uma capacitação. Essa unção, ela faz com que suas habilidades se aperfeiçoem. E essa unção não é necessariamente uma boa oratória, não. Aqui eu não falo de qualidades físicas exteriores, não. Essa unção, ela traz facilitação, ela quebra o jugo.
coisas que você talvez não conseguiria fazer na sua qualificação pessoal ou na força do seu braço, você vai conseguir fazer porque há uma unção sobre você. Gabriel, eu não consigo me posicionar na minha faculdade, eu não consigo me posicionar no meu trabalho, então peça por uma unção de Deus, porque a unção vai destravar o coração das pessoas. Ao falar qualquer coisa que seja, essa palavra vai ter poder. Se você não consegue na força do seu braço, bem-vindo ao time, adquire unção, busque a unção, busque algo especial da parte de Deus, porque essa unção que tanto eu falo e almejamos aqui na live, ela é vinda direto de Jesus. Acompanhe comigo o que está lá em Lucas capítulo 4, do verso 17 ao 19. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora 1 João 2,20. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, de Jesus, e todos vocês têm conhecimento. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Essa mesma unção, esse mesmo Espírito que está sobre Jesus, está sobre nós hoje. Você tem toda a capacitação dos céus para quebrar jugos, para liberar destinos, para liberar uma palavra profética sobre a vida de alguém. E ao final nós iremos profetizar sobre você. Ao final nós iremos liberar o seu destino, nós iremos liberar o seu futuro. Você que estava com uma dor, eu já falo estava porque você já não está mais, talvez você nem percebeu ainda. Você que estava com uma dor, você vai ser curado 100%. Você que estava talvez ansioso ou sofrendo algumas coisas por conta de ansiedade, por exemplo, Deus vai liberar uma paz sobre você, uma paz que você não consegue entender, porque para você recebê-la você não precisa entender. É uma paz que excede todo entendimento. Você não vai entender, mas é o Espírito Santo que vai estar trabalhando dentro do seu coração. Ao final, você vai sair daqui cheio do fogo do Espírito Santo. E é o que eu sempre falo, esse fogo não é para te isentar das dificuldades. Este fogo é para que você permaneça em Deus apesar das dificuldades. É para que você continue queimando apesar dos obstáculos que você encontrar na sua vida cristã. Adquire unção, nós temos que batalhar para conquistar essa unção. Essa unção, ela é obtida através da oração, ela é obtida através do esforço, porque Deus não libera unção a pessoas irresponsáveis. Você pode até receber uma unção um dia, mas o que vai sustentar a tua unção é o caráter aprovado por Deus. Não adianta você ter uma qualificação, não adianta você ter um óleo ungido sobre a sua cabeça se você não tiver o caráter, porque não vale a pena você viver só uma jornada com Deus, não só um ano queimando por Deus aqui numa live livre. O que vale é você terminar aprovado. Deus, Ele quer liberar uma unção, mas ao mesmo tempo você tem que se responsabilizar a ter um caráter aprovado, a ser totalmente dependente dEle. Nesse livro de Ezequiel 47, há um momento que as águas batem no joelho, e o joelho remete a temor. Se você quer viver na unção liberada através deste púlpito aqui hoje, aprenda a temer a Deus, aprenda a depender de Deus, é isso que vai sustentar essa unção. Está disponível aqui hoje, basta você querer. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, se Deus te chamou para servir um ministério, se Deus te chamou para fazer alguma coisa relevante lá fora, você precisa de unção. Pare de trabalhar na força do seu braço, pare de trabalhar através do seu intelecto, pare de viver para você mesmo. Leonardo Ravenhill fala o seguinte: é possível alguém pregar e ainda assim se perder, mas é impossível alguém orar e perecer. Você pode fazer o que quiser, inclusive até pregar, mas você ainda está vulnerável. Agora, se você é um crente que não negocia o seu tempo de oração, automaticamente você vai permanecer em pé. Você pode até tentar vacilar, até tropeçar, mas você vai permanecer em pé. O que você precisa não é um púlpito, o que você precisa não é ser mais conhecido nas suas redes sociais. O que você precisa, e o que eu preciso também, é de profundidade no nosso secreto. O que nós precisamos é de profundidade em conhecimento com Deus. Valorize o seu anonimato, cara. Valorize o seu anonimato, respeite esse tempo, respeite os processos. Porque quando você é fiel com um pouco, quando você é fiel, quando ninguém sabe do seu nome, Deus mesmo faz questão de te colocar mais tarde para fazer luta em frente aos seus conterrâneos, assim como aconteceu com Davi. E Davi, ele não foi
fazer a sua luta por si só. Na verdade, ele foi enviado pelo seu pai Jessé. Lembram da história? Ele foi enviado pelo seu pai Jessé. Então, não queira fazer na força do seu braço. Quando você que tem um chamado específico, talvez até para a esfera da igreja, tiver preparado, o próprio pai dessa casa vai sentir no seu coração, e é ele quem vai te enviar. Não receba a unção de outras pessoas, receba a unção paternal do seu pai. Aqui você está numa paternidade, aqui você tem um pastor, aqui você está numa casa onde é celebrado o processo. Celebre o processo, celebre o momento de anonimato que você está hoje. E por fim, viva pela fé. Viva pela fé e não pelos sentimentos. Eu costumo dizer que os sentimentos, eles existem, eles são reais, mas nem sempre eles são a verdade de Deus a nosso respeito. Nem sempre ele tem a opinião final de Deus a nosso respeito. Nem sempre ele é a verdade. Ande pela fé. Hebreus 11:1 fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Aquilo que você espera é a sua esperança. Então eu diria que a sua fé começa na sua esperança. Existem alguns momentos que você espera algo, que você espera talvez uma cura, você espera um virar de chaves na sua vida, mas eu quero te chamar para um novo nível, que é o nível da fé. Você não somente vai esperar, você vai declarar: eu já recebi, eu já recebi. É muito mais fácil você explicar a esperança do que explicar a fé. Mas entenda que se você ter essa mentalidade da fé, você não vai somente aguardar aquilo que te espera, mas você vai viver por aquilo que te espera. Você vai viver de forma a honrar aquilo que te espera, que te aguarda no futuro. Eu não vivo para obter algo, eu vivo porque eu já obtive algo. Eu vivo porque eu já tenho tudo em Deus, porque com Ele eu sou forte, com Ele eu já tenho todas as coisas, Ele já me amou de todas as formas, com Ele eu sou mais do que vencedor. Então você vive com essa certeza. Muitos vão dizer: onde é que fica a esperança? Não sei, talvez no cérebro, talvez em sua mente. Eu não falo onde você se baseia a sua esperança, mas onde ela fica no seu corpo físico, talvez em sua mente. E quando as pessoas perguntam onde fica a sua fé, aí é uma discussão de séculos dos teólogos, né? Uns vão dizer no rim, outros no coração, outros aqui no meio do peito, outros na cabeça, no cérebro, eu não sei. Mas eu diria que a fé, ela está no seu espírito. A fé, ela está no seu espírito. Então vamos associar que a fé está aqui no meio, no seu espírito. Então aquilo que começa na sua esperança, ela precisa vir um momento aqui para o seu espírito. Aquilo que começa com um pensamento tem que ser levado aqui para baixo no seu espírito. Olha, eu estou vendo uma impossibilidade, mas com os olhos de Deus, com os olhos da fé, eu vejo as coisas se dobrando ao meu favor. Aquilo que estava contra mim, agora começa a se tornar ao meu favor. Aquilo que não estava cabendo dentro da minha mente, eu só tinha uma esperança, porque era algo muito grande para mim, agora eu passo a viver diferente. Eu coloco isso fundamentado na fé. Viva pela fé. Quando eu falo de avivamento, não fique parado, tenha os olhos da fé. O que é que você espera da sua família? O que é que você espera da sua universidade? O que é que você espera do mundo lá fora? Saia do nível da esperança, saia do nível de somente querer, comece a realizar por meio da fé, porque tudo já está disponível a você. Deus, Ele precisa de pessoas para que essas pessoas representem Ele na terra. Deus poderia fazer muito bem todas as coisas sozinho, mas Ele escolhe fazer junto comigo e com você. Ele escolhe de forma colaborativa compartilhar com você, porque você é a resposta para esse mundo. Você obtém as respostas, você obtém aquilo de mais precioso. A sua fé não pode ser roubada, a sua esperança pode. Quando você vê as coisas não acontecendo, ela pode ser roubada, mas a sua fé não pode. Portanto, deposite aquilo que você quer na sua fé, coloque ela no seu espírito. Como eu faço isso de forma prática? Orando. Tudo começa na oração. Você vai começar a ver as coisas se movendo de uma velocidade muito mais rápida quando você começar a orar antes de fazer as coisas. Quando você perguntar para Deus o que é mais importante, o que é prioridade, o que não é. Viva um estilo de vida missional. Viva um estilo de vida bíblico.
onde eu me importo não somente comigo mesmo, mas com o próximo. Considero o interesse talvez dos outros mais importante que os seus. E eu não falo aqui para você deixar a sua vida e viver de qualquer jeito e priorizar o outro. Não, é que você vive na cultura dos céus de tal forma que você não pensa só em si mesmo. Você que foi alcançado pela graça, você vai liberar graça às pessoas. Quando você se deparar com um pecado, você não vai ter a mente acusatória, onde aquela pessoa precisa pagar o preço por aquilo que ela cometeu. As consequências virão naturalmente. Você não está aqui para julgar, você não está aqui para apontar o dedo. Você e eu estamos aqui para estendermos a mão. Isso passa do nível da esperança, isso passa do nível da racionalidade, isso passa do nível da esfera da nossa mente. Isso está na fé, isso está no Espírito. Vamos mergulhar mais profundo. Então, qual é a sua esperança? Pense aí qual é a sua esperança. O que é que você quer? Se você perguntar para mim qual é a sua esperança, o que eu espero é 250 jovens numa live livre esse ano. Será que você pode sonhar junto comigo? Eu não preciso nem fazer uma conta básica aqui. Se pelo menos um de vocês ganhar uma pessoa para Jesus, a gente já multiplica talvez lá para 300. Uma pessoa, pensa, você só precisa discipular uma pessoa. Não estou falando de você pregar o evangelho para uma pessoa. Estou falando de você discipular uma pessoa. O que é discipular uma pessoa? É ligar para ela, é sair para tomar um café com ela, é tirar as dúvidas dela, é mentorear o coração dela, é estar com ela nos momentos difíceis, é visitar os lugares onde ela vai, é mostrar o caminho para ela. Discipule uma pessoa, que você vai ver essa casa cheia. Nós precisamos mais do que nunca liberar esse tempo do discipulado. Quando eu abraço o discipulado, quando eu abraço a visão dos céus, eu não tenho medo das coisas lá fora, eu não tenho medo se a política está indo de mal a pior, eu não tenho medo da situação atual do nosso país, da situação econômica. Ok, eu oro por isso, eu tenho que me posicionar a favor disso, mas o meu coração não é consumido por isso. A minha oração nesses dias tem sido: Deus, tire o meu apreço pelas coisas do mundo, que as coisas do mundo não venham roubar o meu coração de você, que elas não tenham o primeiro lugar no meu coração, porque o meu primeiro lugar está reservado para você, e eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz. Não é porque mudou de governo que eu vou agora abaixar a guarda. Eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, que é discipular vidas, que é batizar pessoas, que é levar pessoas à cruz de Cristo. Continue fazendo aquilo que é uma missão para você. Não negocie a missão em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor. A missão de Deus continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma. Talvez você fale: pô, mas está difícil demais agora pregar o evangelho, está difícil demais posicionar. Não, os discípulos também achavam que estavam difícil. Os discípulos falaram: não, é só daqui 4 meses que haverá a colheita. Não é agora, mas Jesus fala: abra os olhos, vejam, os campos já estão prontos para a colheita. Os campos já estão prontos, as coisas já estão favoráveis. Basta trabalhadores, basta pessoas responsáveis. Trabalhadores, sabe o que é trabalhadores? É aquele que chega no horário, é aquele que tem compromisso, é aquele que dorme talvez mais cedo, porque no outro dia ele precisa acordar e está ali exercendo o seu trabalho. Jesus, ele não fala para que a gente clame ao Pai para enviar somente mais pessoas ou só mais discípulos. Ele fala trabalhadores. Por quê? Você vai ter que renunciar a coisas que você gosta em prol a essa missão que foi liberada para nós. Você vai ter que renunciar a sua vida, porque é algo maior. O reino de Deus é muito maior do que as suas vaidades. O reino de Deus é muito maior do que aquilo que você tem em suas mãos. Celebre o pouco talvez que você tem, mas almeje por mais, porque tudo está liberado para nós. Abandonamos a mentalidade carnal, a mentalidade racional, e colocamos a nossa esperança na fé de que as coisas estão caminhando para o melhor. Amém?